Hoje nós vamos entrevistar Roberto Queiroga, que é superintendente aqui em Brasília da Associação dos Cerealistas. uma pessoa que está na área do agronegócio há muito tempo, conhece também a movimentação dos caminhões, né, que especificamente trabalham com granéis, com soja e outras coisas. Então a ideia é a gente ter informações de como é que funciona essa coisa do agronegócio, a logística do agronegócio, tá? Então, Tá ótimo. Hoje, diferentemente de todos os outros segmentos, o agronegócio ele é muito centralizado em épocas do ano em função da safra. Então, a sazonalidade é um problema muito sério na questão logística do país. Enquanto que as cargas fracionadas, até o próprio minério, que também tem seus problemas logísticos, mas são diferentes os problemas que o agronegócio tem, elas têm um outro tipo de solução. No agronegócio não, ele é bem específico, pela concentração da safra, o volume e o tipo de modal que nós somos dependentes, que é o modal rodoviário. Então, e uma carência que existe muito forte na questão da armazenagem hoje, que é uma luta que a Associação dos Cerealistas e outros setores também sofrem, que é justamente para diminuir a pressão logística concentrada nesse período. É claro que nos contratos de exportação você tem que atender ao cadeamento do envio desse produto, dos granéis, em determinadas épocas do ano, você tem que seguir. Mas se você tiver uma estrutura de armazenagem no interior, na zona primária de produção mesmo, realmente a gente entende que poderia, de certa forma, segurar um pouquinho a produção no interior e cadenciar esse envio desse produto no porto, no escoamento da safra. Então hoje nós temos um gargalo muito grande, porque em torno mais ou menos de 40 milhões de toneladas existe de déficit de armazenagem hoje no país. Esses 40 milhões eu diria que está até defasado em função do recorde de safra já de 2012, 2013 que a gente vai ter agora. Então o problema é muito mais grave ainda. Em razão das pressões logísticas que tem, por exemplo, nos caminhões. Em razão dessas filas de portos que nós estamos... Mas antes da gente entrar no problema propriamente dito, gostaria que você explicasse assim, como é que a coisa acontece? Tem lá o produtor, né, lá no interior, no interior no oeste do Paraná, tem uma grande produção de soja, no Mato Grosso, em alguns outros estados. Como é que a coisa acontece? O produtor que vende direto para o destinatário? O produtor, isso é bom para o produtor rural, ele tem muitas alternativas de vender o seu produto. E isso é bom para ele porque ele pode leiloar o seu produto. Quem pagar mais, ele vende. É claro que em algumas regiões você acaba concentrando essas opções de venda do produtor rural. Você falou do Paraná. O oeste do Paraná ele é um bom exemplo da diversidade de operações que tem o produtor rural. Lá ele tem grandes cooperativas de produtores que eles podem enviar o seu produto. Lá tem as trades que ele pode operar. Lá tem a indústria que eles podem vender para fazer rações, para fazer óleo. E lá tem as empresas cerealistas que comercializam o seu produto para formação de lotes e exportar ou então vender também para a indústria. Então o produtor, quando ele colhe o seu produto, ele vê quais são os preços de balcão dos diversos operadores do mercado. Aquele que realmente oferecer um preço melhor, mais adequado, ele vende o seu produto. A forma de comercialização ela varia muito, ele pode já antes da colheita, no plantio na verdade, ele já pode contratar já alguns serviços de entregas de insumo e tudo mais para poder vender o seu produto, quer dizer, ele fideliza a venda do seu produto em função da compra dos seus insumos, no caso para cerealistas ou para as cooperativas ou até para algumas trades, ou então ele pode simplesmente colher e comprar os insumos de quem quiser colher e de repente ver qual a melhor oportunidade de negócio para ele. E a pressão se deve porque na época de safra, quando acontece a safra, os preços estão mais depreciados, é claro,
Então o poder de barganha do produtor se perde um pouco aí, porque ele não tem onde guardar o seu produto, ele tem que entregar o seu produto. E ele também tem um outro problema também, que ele pode deixar o seu produto na cerealista, mas sem vender também, deixar depositado lá. Aí não é interessante para cerealista nem para cooperativa, porque você não consegue girar o seu estoque lá dentro do produto, o que acaba perdendo eficiência, né? Então são essas alternativas. Sim, mas então vamos dizer, aí o produtor, por exemplo, não é ele que tem que se preocupar em colocar o seu produto no caminhão ou no trem em direção ao porto. Normalmente é quem compra a produção dele que faz isso. Geralmente é quem compra. Isso daí não cabe em E tem um termo, esse pessoal que compra essa produção e que toma conta disso, tem um termo específico, né? É o embarcador que faz isso. É o embarcador, exatamente. São as pessoas, é o elo da cadeia que origina o produto do produtor rural. Que compra e os principais embarcadores são Bunge, Cargill, ADM. Esses são exemplos de trade, são os grandes. Bunge, Cargill, ADM, aí tem grandes empresas cerealistas, tem grandes cooperativas como a Coamo, que é a maior do país, né? Então, esses são vários atores no processo que disputam esse produto do produtor rural. Bom, aí então eles compram lá o produto e eles têm que cuidar para que esse produto chegue ao destino, que normalmente é Estados Unidos, Europa ou Ásia, né? Isso. E bom, também só tem esses continentes mesmo. Mas vamos dizer assim, a Ásia é um dos grandes, né? A China é um dos grandes. Sim, o Irã está consumindo muito, a China está consumindo muito. Realmente um novo player hoje, que não é novo, já está, cada ano está aumentando bastante a sua importação, é a China. O mercado chinês hoje, vamos dizer assim, é o que está na vitrine do comércio mundial com relação ao agronegócio também. Aí então como é que esses embarcadores eles fazem para colocar o produto lá? Como é que é a logística, cada parte da logística, né? Sai lá da produção, vai até o porto e depois dentro do porto a gente vai conversar um pouco também para ver como é que a coisa acontece lá. Não, aí no caso tem várias formas, né? As exportações diretas, por exemplo, feitas até pelas cooperativas ou pelas cerealistas, você monta um lote através de um contrato de exportação padrão, monta o lote, contrata navio, contrata os operadores portuários para fazer essas remessas, para poder até depositar o grão em algum entreposto, alguma coisa assim. Então, nesse momento, o embarcador ele escolhe se ele vai por Paranaguá, se vai por Santos, se vai, enfim, por qual terminal que ele vai. Isso. Isso daí já é bem definido e bem. Ele já tem silos lá também. É muito difícil, a não ser essas grandes trades, como você mencionou agora, elas têm terminais portuários que elas conseguem operar praticamente exclusivamente. Normalmente dentro do porto público. Dentro do porto mesmo, dentro do porto. Agora, uma grande massa expressiva, você realmente tem que trabalhar com terminais, pode ser terminal público ou operadores portuários que realmente transitam essa mercadoria dentro do terminal deles. Então são várias formas, assim, dependendo aí do contrato, do destino e da disponibilidade do espaço mesmo, né? No Porto de Paranaguá tem o silão público, que às vezes é utilizado também pelas empresas. Esse silo público, assim, tudo que chegar ali é jogado ali dentro. Não, existe uma programação, né? E depois tem uma programação para sair. Exatamente, tem um regramento para esse tipo de depósito, né? Desse produto dentro desse silão público. A cerealista até, num período atrás, tinha uma parceria com o governo disso daí, onde destinava uma parte desse silão público para as empresas cerealistas, né? Mas o contrato não foi renovado por conta de alguns contratempos, porque o processo de trato do porto realmente ele está muito complicado, né? Em função aí de todas essas medidas governamentais está tendo para tentar disciplinar isso, com algumas coisas, alguns pontos positivos e outros que podem ser aperfeiçoados, mas que vai merecer toda a atenção do segmento privado, porque existe interesse do segmento privado em atuar nesses portos. E aí me diz o seguinte, a legislação anterior,
que foi revogada agora pela MP 595, né, a Lei 8.630, ela permitia terminais privativos para carga própria. E no caso do agronegócio, permitia, inclusive, assim, para cooperativas. A lei tinha uma flexibilidade que então, assim, um grupo de embarcadores, por exemplo, poderia se juntar, montar um terminal e utilizar. Isso aconteceu num volume bastante razoável, não aconteceu? Não aconteceu em razão das disponibilidades. Não aconteceu? Muito pouco e não no ritmo que a gente gostaria que acontecesse. Por uma série de razões. Primeiro, a disponibilidade diárias mesmo. Algumas inseguranças jurídicas, alguns problemas com relação ao trâmite processual para você conseguir o direito de utilização dessas áreas. Até um pouquinho de falta de regramento nessa situação, não dava segurança jurídica para o segmento privado operar nessa sistemática, realmente investir nessas zonas. Porque com as mudanças de governo, ninguém saberia qual seria a orientação da autoridade portuária naquele determinado porto, que não dava segurança jurídica. Não, mas eu digo privativo, os terminais privativos. Os terminais privativos. Que nem tem lá esse de Porto, que eu já citei aqui, de Porto Velho, né? Sim. Que são 2 terminais de grãos que escoam, acho que da ordem de 4 milhões de toneladas, especialmente de soja, né? Sim. Eu digo privativo, assim, o que impedia implantar terminais muito disso daqui que eu falei, as licenças ambientais, o processo que envolvia a constituição dessas áreas mesmo, para você materializar o seu investimento numa realidade, né? Disponibilidade de recursos, a alavancagem, até a própria regulação do sistema portuário. Não só a questão público, não. A questão privada realmente não tinha um conforto do segmento privado de fazer. E a disponibilidade diária, por exemplo. Você falou desses portos da região norte. É claro que o Arco Norte, que a gente é o grande corredor de exportação hoje, que o governo e a iniciativa privada está de olho, ele passou a ser uma realidade realmente nos últimos 10, 15 anos, porque viu o tamanho da produção do Mato Grosso que teria que subir por esse corredor de exportação. Mas as carências existem em todos os portos. Então a novidade para espaços portuários realmente na iniciativa privada vinha muito nesse segmento norte e nordeste, o que demandava altas somas de investimento e uma aposta do segmento privado. Então esses investimentos eles estão acontecendo, sim, como aconteceram, eles estão acontecendo, sim. Santarém também, exatamente, né? Miritituba, Itaqui, todos esses portos estão realmente respondendo a esses investimentos, sim. Só que isso aconteceu no seu tempo. O problema é que esses gargalos que acontecem, gargalos portuários, ele acontece em Santos, em Paranaguá, em São Francisco. Tem áreas disponíveis para lá. E eles, de alguma forma, a produtividade deles é muito questionada pela iniciativa privada. Tanto com relação ao seu funcionamento em si, quanto o custo desse funcionamento que fica a cargo da iniciativa privada. Então, nós entendemos que todas essas alterações legislativas que estão sendo propostas pelo governo, em alguns pontos positivos, elas merecem uma atenção realmente, mas cria também alguns questionamentos, razão de toda essa discussão que hoje toma conta da pauta governamental aí nessa área de logística, que é essa questão de portos.